Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais uma das nossas aulas do curso de alfabetização. Eu sou a professora Mariana, vou conversar com vocês hoje sobre leitura e análise de textos informativos. Essa é a parte 1, tem também a parte 2. Não esqueçam que é muito importante assistir nossos vídeos e também está disponível o material aqui na descrição. Então, pensando em textos informativos em geral, trouxe aqui uma foto de jornais e revistas, porque a gente sabe que hoje já não é mais bem assim, né? Mas, durante muito tempo, textos informativos estavam em massa em jornais e revistas. Hoje, a gente tem outros meios de comunicação que estão entrando em nossas casas, em nossas vidas cada vez mais. A gente está falando de textos escritos, tá? Tem textos orais, enfim, e essa é uma outra aula aqui do canal, está disponível aqui para vocês também. Então, pensando em textos escritos, informativos, certo? Jornais e revistas, durante muito tempo, fizeram parte das nossas vidas, nos trouxeram informação, trazem até hoje, né? Mas, o que eu quero dizer para vocês? É que hoje a gente tem contato com textos informativos através da internet. Muito cuidado com isso. Na aula de hoje, a gente vai ver qual é a estrutura e como é um texto informativo, tá? Justamente porque tem um tema que está sendo muito falado hoje em dia, que são as fake news, as notícias falsas. Então, se um texto informativo não segue a estrutura que a gente vai ver aqui, provavelmente ele é uma notícia falsa. Então, com a aula de hoje, desse vídeo, e a aula de leitura e análise de texto informativo parte 2, vocês vão poder conhecer a estrutura de textos escritos, informativos, e poder ter essa distinção, poder fazer essa distinção entre textos verdadeiros e textos falsos, certo? Então, textos informativos são escritos em prosa, ou seja, não em poesia, utilizada a terceira pessoa do discurso. O que é a terceira pessoa do discurso? Também está disponível aqui para vocês nas nossas aulas de classes de palavras, né? Conjugação verbal, pronomes. Então, terceira pessoa, ele, ela, eles, certo? Você, enfim, ele, ela, você. Essa é a terceira pessoa, tá bem? Geralmente fornece informações verdadeiras e objetivas sobre um determinado tema. Por que eu coloquei geralmente? Tá? Porque é o intuito do texto, fornecer informações verdadeiras e objetivas sobre um determinado tema. Mas, lembrando que sempre é sob o ponto de vista de alguém. Isso eu venho falando para vocês em diversas das nossas aulas. Todo texto é escrito por uma pessoa, tá? Essa pessoa tem a sua ideologia, tem o seu ponto de vista. Então, sempre deve ser levado em conta que esse texto está sendo escrito por uma pessoa que trabalha para um meio de comunicação, que tem a sua ideologia, que tem o seu ponto de vista. Sempre muito importante levar em consideração isso em qualquer leitura, qualquer texto que a gente leia ou qualquer texto que a gente escute, certo? Então, geralmente utiliza também o sentido denotativo da linguagem para informar o receptor da mensagem de forma clara e direta, sem fazer muitas voltas, né? Trouxe aqui um exemplo de um site, porque eu estava falando para vocês que nem sempre é só nos jornais e nas revistas que estão presentes os textos informativos, né? Na internet eles são muito presentes também e, em geral, gente, hoje em dia é assim que as pessoas se informam, através da internet. Um site, então, foi criado com o objetivo de passar notícias boas sobre o tema do coronavírus. O que a gente tem de diferente no site? A gente tem uma coisa chamada hiperlink. Olha só. Para quem está cansado de tantas notícias sobre o número de casos de mortes, de pessoas infectadas, foi criado um site e esse site está escrito com uma letra diferente e quando a pessoa coloca o cursor, o mouse, em cima dessa palavra aqui, ela gera um link e se ela clica,
ela pode acessar esse lugar, essa outra informação, esse site, nesse caso aqui, que só divulga informações sobre textos obtidos em relação à Covid-19 em todo o mundo. Entre outras boas novas, relaciona doações que estão sendo feitas por grandes organizações. Para acessar o Good News Corona, clique aqui. Então, isso aqui é um hiperlink, que é algo muito presente, então, em textos informativos online, em textos informativos disponíveis na internet. Outras classificações sobre textos informativos. Não utiliza, então, figuras de linguagem nem o sentido conotativo das palavras, de modo a evitar ambiguidade e diversidade de interpretações. Às vezes, tá? Muitas vezes também pode ser que utilize. Geralmente não expressa expressões pessoais nem reflete as possíveis indagações do autor. Quando faz isso aqui, faz de forma muito sensível que a gente nem perceba, e por isso que é importante a gente sempre lembrar, mesmo que o autor não esteja dizendo eu penso, eu acho, eu acredito, nota-se, enfim, o quanto aquilo tem alguma ideologia, sempre tem, porque nós somos sujeitos ideológicos, sempre tem alguma ideologia ali em qualquer texto informativo. Então, assume um caráter prático e utilitário, apresenta citações, fontes, dados e pesquisas de forma a provar sua credibilidade. Então, compreensão de textos informativos. O que a gente precisa para compreender um texto informativo? Identificar a ideia principal do texto, que é o que esse texto quer me dizer, qual a principal informação que esse texto tem o objetivo de me passar. Além da principal informação, tem também informações secundárias, certo? Que são informações extras, além da informação principal. Então, identificar ideias secundárias do texto. Identificar detalhes e curiosidades. Interpretar informação proveniente de diagramas, ilustrações, tabelas, gráficos também podem estar disponíveis. Geralmente, quando isso aqui for colocado, o texto vai falar por que está colocando aquele gráfico, aquela tabela, aquela ilustração e o que elas representam, como elas fazem parte daquela informação que está sendo passada. Tomar nota, sublinhar conteúdos, realizar esquemas. Quando o texto é longo ou quando a gente precisa analisar bem um texto, a gente também pode fazer esses esquemas, certo? Tomar nota, sublinhar, enfim. Diversos textos informativos recorrem a imagens, ilustrações, esquemas, diagramas, tabelas e gráficos para complementar a informação e estruturar o conteúdo. E isso é muito importante, né? Como eu estava falando para vocês, quando se usa isso no texto, ele já vai explicar por que ele está colocando aquilo. Essas imagens, esquemas, diagramas são muito importantes para a compreensão do texto. Geralmente elas são ali um resuminho ou uma expressão, uma ilustração do assunto geral que está sendo tratado no texto. Então vamos ver um texto aqui bem interessante e diferente. Então, o título do texto, grande, né? E em geral esses textos da internet possuem um título grande e um título menor, que se chama título e subtítulo, tá bem? Então, temos um título, um subtítulo, tem também da onde que é a reportagem, o horário, temos uma foto, como eu falei para vocês, viram? Já de início o texto já colocou uma foto, a descrição da foto e quem fez a foto. Certo? Quem é o responsável, quem foi o fotógrafo que fez a foto. Então, o título diz: sem turistas por causa de coronavírus, animais voltam às ruas da cidade pelo mundo. Subtítulo: de macacos na Tailândia, javalis na Espanha, imagens impressionam. Tá falando imagens impressionam, falando que animais voltam, e essa imagem aqui, o que ela mostra? Poderia ser outra imagem, mas essa imagem é colocada de forma proposital. A gente tem aqui dois macaquinhos na rua, provando o que o título está mostrando, né? Ilustrando o título, ilustrando aquilo que o texto vai nos contar. E esse macaquinho aqui tá super feliz, né?
É de propósito que eles escolhem as imagens que vão representar o texto. Olhem a felicidade, parece feliz, né? Não sei, mas olhem a carinha dele, ele tá feliz, assim. Então esse texto já nos mostra, com essa imagem e com esse título, o que ele vai falar. Então as pessoas não estão andando na rua, porque as pessoas estão fazendo quarentena, e os animais ficaram felizes e se sentiram livres para caminhar pela rua. Daí a descrição da imagem: macacos numa grade perto do templo de Prangsan-yod. Desculpa, eu não sei falar essa palavra. Em Lopburi, na Tailândia, sem turistas para alimentá-los. Os animais têm invadido a cidade em busca de comida. Olhem o que eu falei para vocês, então, macaquinhos na rua livremente. Vamos começar a ler o texto. Por décadas, os macacos do templo de Prangsan-yod, em Lopburi, foram tratados como verdadeiras atrações turísticas por quem visitava as ruínas do templo, um dos mais importantes da Tailândia. Mas, desde a semana passada, os símios se tornaram um símbolo de efeito colateral deste momento de pandemia do novo coronavírus. Os animais que, aos poucos, vão tomando espaços públicos deixados vazios pelos humanos em quarentena. Parece que houve uma troca aí, né, de quem fica no lugar de quem. Então, continuando aqui nossa leitura. A cena que viralizou na semana passada era digna de um dos filmes da saga cinematográfica Planeta dos Macacos. Gente, né, percebam o quanto eles fazem de forma sutil essa inserção de opinião de autor e figuras de linguagem que também de forma muito sutil para que a gente não perceba que há essa inserção de opinião de autor, opinião de veículo de informação, tá? Claro que não influencia tanto para nós essa informação, mas de forma sutil é que eles vão inserindo então as suas opiniões, certo? Então a cena que viralizou na semana passada era digna de um dos filmes da saga cinematográfica Planeta dos Macacos. Nossa, a gente já imagina uma coisa assim, né? Tipo o filme Planeta dos Macacos. Então, isso é a opinião do autor, não dá para esquecer, né? A gente não estava lá para saber. Então é sempre muito importante ler com esses olhos assim, já esse pensamento assim, já, alguém está me contando isso. E esse alguém tem uma opinião. Dezenas de símios brigando numa rua da região central de Lopburi por um cacho de bananas. Sem turistas ou moradores para alimentá-los no templo e a cidade, eles tomaram as ruas em busca de comida. Vale ressaltar que a presença dos animais selvagens fora do limite do templo é até bem comum. Estima-se que só nos limites da cidade haja mais de 3.000 deles, e um número ainda maior viveria nas ruínas de Prangsan-yod, complexo religioso construído no século XIII para louvar Hanuman, o deus macaco do hinduísmo. Os bichos são o centro da vida da região, que celebra sempre no fim de novembro o Festival dos Macacos, em que um banquete de frutas variadas é servido aos animais. Então, gente, o que ele está nos contando já aqui? Aqui era o primeiro parágrafo. Aqui que ele está nos contando nesse segundo e terceiro parágrafo, que nem era tão incomum assim ver macacos por essa região. Então, ele começa o texto mostrando de uma forma que, nossa, vejam que interessante, que porque as pessoas estão em casa, agora os animais tomaram as ruas, para chamar atenção para que a gente leia o texto. E aí ele começa o texto dizendo, pois é, mas já era um pouco comum nessa região. Vamos ver como é que ele continua o texto. Então aqui ele mostra mais uma foto, que ele diz que é digna da saga cinematográfica Planeta dos Macacos. Mostra mais uma foto aqui, então, dos macacos tomando as ruas, certo? Lembrando também que as imagens, né, gente, as imagens são selecionadas, como eu falei para vocês no início, para mostrar aquilo que o autor está querendo nos dizer. Tem um outro vídeo aqui do canal que também fala sobre textos informativos, que eu mostrei para vocês o quanto também a imagem é editada, o quanto também tem recortes na imagem, e tudo isso deve ser levado em conta em todos os textos informativos. Mas as cenas dos últimos dias, continuando o texto, com os macacos se espalhando por ruas vazias e brigando por comida, normalmente tão farta impressiona.
assim como também impressionaram muita gente na última semana vídeos mostrando javalis e pavões caminhando por ruas desertas nas duas maiores cidades da Espanha, um dos países mais atingidos pela pandemia da Covid-19 na Europa. Então aqui ele traz uma justificativa de que, bom, mas essa cena impressionou, né? Não disse a quem, mas impressionou. E aí ele vai trazer então a informação sobre outros animais em outros lugares caminhando por outras ruas desertas. Aí aqui ele vai dizer onde. Em Barcelona, javalis foram flagrados vasculhando canteiros de uma grande avenida atrás de comida. Assim como na cidade tailandesa, a capital catalã está acostumada com a presença selvagem. Os animais costumam circular principalmente nas partes altas da cidade, perto de bosques, durante a madrugada. Aí aqui ele não foi fazer a imagem, ninguém mandou a imagem para ele, assim, tipo um fotógrafo lá, tirou uma foto e enviou para ele. Mas ele teve acesso, aparentemente, por uma outra rede social, provavelmente pelo Twitter. Então, ele usou a imagem trazida pela pessoa e no site é possível ver o vídeo, tá? Isso é uma outra diferença também de textos virtuais, textos online, textos que a gente consegue acessar virtualmente através da internet. A gente consegue também ver vídeos e não apenas ver fotos como a gente vê em jornais e revistas. Então aqui está escrito: um javali caminha à vontade pelas ruas de Balmes de Barcelona. Aí aqui nesse vídeo é possível ver o javali caminhando tranquilamente. Já em Madrid chamou muita atenção a cena de pavões. Segundo moradores, a cena, assim como a dos javalis catalães, não é exatamente comum. As aves costumam pular a cerca do parque onde vivem, ciscar um pouco no asfalto e rapidamente voltar para casa. O raro é a tranquilidade encontrada na rua sem tráfego de carros ou pessoas. Daí aqui outro vídeo também que o autor puxou lá da rede social dessa pessoa, e o importante é mostrar o quanto também mostra a fonte, mostra a pessoa que fez o vídeo. Aí está escrito em espanhol: em Madrid há pavões reais pela cidade, pelas ruas. Aí aqui dá para ver o pavão, né? Mas se vocês olharem a reportagem no site, vocês também podem clicar aqui e assistir ao vídeo. E o que dizer deste tweet que mostra veados selvagens correndo por uma rua na cidade de Nara, no Japão? Os animais também estão acostumados com o convívio humano e costumam ser alimentados por turistas que visitam o parque da cidade. Então aqui ele já está trazendo outro vídeo, mas está dizendo que esses animais já conviviam, né, com humanos. Então aqui os animais, e aqui ele está falando, né, que no Japão costumava ter turistas vendo os animais, então agora com o coronavírus isso se ressaltou, certo? Aqui também está mostrando quem fez o vídeo, quem fez a imagem, certo? Então, esse texto mostra o tempo todo curiosidades, certo? É um texto informativo que está mostrando uma curiosidade, algo que é diferente para algumas pessoas, mesmo que para outras seja um pouco mais comum, mas fez aí uma compilação de informações com um tema central, que era animais ocupando as ruas, curiosidades, mostrou detalhes, mostrou imagens, mostrou vídeos, tá? Então, e de alguma forma fez tudo aquilo que estava lá no início que eu conversei com vocês sobre as características de um texto informativo, lembrando que sempre a gente deve ter aquele olhar, já pensando que esse texto foi escrito por alguém e que esse alguém pensa alguma coisa. E é isso, certo? Então, muito obrigada por terem assistido, bons estudos para vocês e até a próxima!